Naquela tarde abafada de São Paulo, o sol descia devagar sobre os prédios altos e as ruas congestionadas. A cidade pulsava em um ritmo frenético, mas em um auditório amplo no Centro Cultural da Vila Mariana, havia algo diferente acontecendo. Era dia de festa para centenas de crianças e adolescentes de diversos projetos sociais, pois um de seus maiores ídolos, Ricardo Kaká, estaria presente em um evento especial para incentivar o esporte, a educação e a esperança. Entre essas crianças estava Lucas, um menino de apenas 11 anos, magro, olhos brilhantes e um sorriso tímido que escondia um coração cheio de sonhos. Lucas não vinha de uma família rica. Seu pai trabalhava como pedreiro em obras espalhadas pela cidade, e sua mãe cuidava de casas de família para completar a renda. O dinheiro era curto, mas o amor era abundante, e havia sempre um espaço reservado para o futebol na vida de Lucas. No campinho de terra batida de sua comunidade, ele corria descalço, driblava, caía, levantava e sonhava. Sonhava com a chance de ser como Kaká. Para Lucas, Kaká não era apenas um jogador. Era a prova viva de que fé, disciplina e humildade podiam levar alguém ao topo do mundo. A escola havia escolhido Lucas como um dos representantes para subir ao palco e fazer uma breve participação no evento. O garoto mal conseguia acreditar. Na noite anterior, mal dormiu. Passou horas olhando para um pôster amassado de Kaká que colava na parede de seu quarto. Imaginava como seria ver de perto aquele rosto que tantas vezes aparecerá na televisão. Como seria ouvir a voz dele ao vivo. Talvez, quem sabe, pudesse até conversar rapidamente. Se eu conseguir pedir a camisa dele, vou guardar para sempre, e cada vez que eu olhar, vou lembrar que tudo é possível, repetia para si mesmo. O auditório estava lotado. Crianças agitadas, pais orgulhosos, professores e até jornalistas enchiam o espaço. Quando Kaká entrou, vestido de forma simples, com um sorriso caloroso, todos aplaudiram. O coração de Lucas disparou. Ele respirou fundo quando foi chamado ao palco, sentindo as pernas tremerem, mas ao mesmo tempo uma força interior que o empurrava adiante. Subiu as escadas do palco. Por alguns instantes, o tempo pareceu parar. O menino e o ídolo se encontraram. Kaká abaixou-se para dar um abraço em Lucas, e aquele abraço pareceu ao garoto o gesto mais incrível de sua vida. As palavras de Kaká naquela tarde foram inspiradoras. Ele falou de persistência, de manter a fé mesmo nas dificuldades, de valorizar a família. Lucas ouvia atento, absorvendo cada sílaba, como quem bebe água depois de uma longa corrida. Para ele, tudo fazia sentido, porque via diante de si um homem que havia conquistado o mundo, mas que falava com simplicidade. Quando o evento terminou, os organizadores agradeceram a todos e pediram que as crianças voltassem aos seus lugares. Kaká seria rapidamente escoltado para outro compromisso, mas Lucas não queria que aquele momento acabasse ali. Desceu correndo do palco, desviando das pessoas, e foi até o corredor por onde Kaká passaria. O coração batia forte, o suor descia pela testa, mas a determinação era maior que qualquer medo. Quando finalmente avistou Kaká cercado por seguranças e organizadores, Lucas levantou as mãos, com os olhos marejados e a voz trêmula. Kaká, por favor, me dá a sua camisa. Eu nunca vou esquecer esse dia. Eu prometo cuidar dela. Era o pedido mais puro, o clamor de um menino que só queria um pedaço do sonho para guardar no peito. Mas Kaká, naquele instante, estava visivelmente apressado. Um dos assessores já falava em seu ouvido, o telefone tocava insistentemente em sua mão, e seu olhar estava aflito. Ele olhou rapidamente para Lucas, não sorriu, apenas fez um gesto de negativa com a cabeça e saiu apressado pelo corredor. Para Lucas, aquele segundo foi eterno. O mundo desabou diante de seus olhos. Ele ficou parado, com o braço ainda estendido no ar, segurando o vazio. O coração que antes palpitava de alegria agora parecia esmagado. Não havia raiva naquele instante, apenas uma dor imensa, como se tivesse sido invisível, como se o ídolo que ele venerava tivesse mostrado que ele não importava. Voltou para casa em silêncio. O pai perguntou como tinha sido o evento, e Lucas respondeu apenas: "Foi bom, muito bom." Mas quando entrou no quarto, trancou a porta e desabou em lágrimas.
Pegou o pôster de Kaká da parede e ficou encarando a imagem sorridente do jogador. Naquela noite, a admiração começou a se corroer, substituída por uma sombra de mágoa. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Lucas continuava jogando futebol, mas o brilho nos olhos havia diminuído. Sempre que alguém citava o nome de Kaká, ele lembrava daquele instante no corredor, o olhar frio, o gesto de recusa, a pressa em ir embora. No imaginário infantil, isso não era apenas um momento de descuido. Era a prova de que seu ídolo era distante, inalcançável, talvez até falso. Com o tempo, a mágoa se transformou em raiva. Lucas cresceu com essa ferida não cicatrizada. A cada entrevista de Kaká na televisão, a cada foto sorridente em campanhas de solidariedade, Lucas murmurava: "Ele fala bonito, mas eu sei quem ele é de verdade." Na escola, quando colegas exaltavam Kaká, Lucas retrucava com cinismo. Nas redes sociais, já adolescente, começou a deixar comentários ácidos, chamando Kaká de hipócrita e falso humilde. Aquela lembrança única, distorcida pelo ressentimento, alimentava um ódio silencioso que crescia ano após ano. O que ninguém sabia é que, por trás da frieza de Kaká naquele dia, havia uma história invisível. Naquela mesma tarde, enquanto participava do evento, Kaká recebeu uma ligação desesperada. Sua filha pequena estava passando mal, com febre alta, e precisava ser levada ao hospital imediatamente. No instante em que Lucas estendeu o braço e pediu a camisa, Kaká já estava com a mente tomada pelo pânico de pai. Não era desprezo, era desespero. Mas Lucas não sabia. Para ele, era apenas rejeição. Esse mal-entendido, esse desencontro entre a esperança de uma criança e a urgência de um pai, tornou-se o ponto de partida para uma história que só anos depois seria revelada. Naquele momento, porém, Lucas guardava apenas a dor. E essa dor, sem explicação, sem cura, começou a mudar a forma como ele enxergava não apenas Kaká, mas também seus próprios sonhos. O garoto talentoso, que uma vez acreditou que tudo era possível, começou a acreditar que tudo não passava de uma ilusão. E assim, no coração de Lucas, nascia um ressentimento profundo, uma chama de raiva que cresceria silenciosa, esperando o dia em que pudesse se manifestar diante do próprio ídolo. Os anos passaram, e aquele menino de olhos brilhantes se transformou em um jovem adulto cheio de feridas invisíveis. Lucas, agora com 24 anos, já não era mais o garoto que sonhava em driblar todos no campinho de terra batida. As chuteiras que antes eram motivo de orgulho jaziam empoeiradas debaixo da cama, e os joelhos, marcados por lesões maltratadas, denunciavam a distância entre o sonho e a realidade. O futebol, que outrora fora sinônimo de esperança, havia se tornado lembrança dolorosa. Trabalhando como atendente em uma pequena loja de material esportivo, Lucas via diariamente meninos entrando com os olhos acesos, comprando bolas novas, chuteiras brilhantes, camisetas de seus ídolos. Cada cliente era um lembrete cruel do que ele poderia ter sido. A cada pôster que estampava Kaká sorrindo, a cada comercial de televisão que exaltava seu nome como exemplo de fé e perseverança, uma raiva silenciosa voltava a arder em seu peito. Para Lucas, aquelas imagens não eram inspiradoras. Eram como facas torcendo na ferida que nunca cicatrizava. Na solidão de seus dias, Lucas encontrou na internet um refúgio. Ao mesmo tempo, um campo de batalha. Criou perfis anônimos, escrevia comentários ácidos em reportagens sobre Kaká. Chamava-o de hipócrita, de falso, de alguém que só sabia discursar sobre fé enquanto deixava um garoto de lado anos atrás. Poucos entendiam de onde vinha tanta amargura, mas para Lucas, aquele momento no corredor do Centro Cultural, quando um pedido inocente foi negado, era a raiz de todo o ressentimento. Até que um anúncio mudou o rumo da sua história. São Paulo receberia um grande evento de futebol solidário, e Kaká seria a principal estrela convidada. O auditório da Zona Sul estaria lotado, com fãs, crianças de projetos sociais, jornalistas, ex-jogadores e autoridades. Era o tipo de evento transmitido ao vivo em diversos canais, um espetáculo de celebração do esporte e da solidariedade. Para muitos, seria uma oportunidade única de ver de perto o ídolo. Para Lucas, era o palco perfeito para enfrentar, finalmente,
o homem que considerava responsável pela sua desilusão. Durante semanas, Lucas alimentou a ideia. Comprou ingresso com o pouco dinheiro que tinha, preparou frases de impacto, ensaiou discursos diante do espelho. A raiva, que até então se escondia em postagens virtuais, agora queria corpo, voz e exposição. Ele vai ter que me ouvir. Vai ter que olhar nos meus olhos e entender o que fez comigo, repetia como um mantra. O dia do evento chegou. A fila se formava cedo na porta do auditório. Fãs vestiam camisetas da seleção brasileira. Alguns carregavam faixas e cartazes com declarações de amor ao ídolo. Crianças cantavam músicas, pais tiravam fotos. O clima era de festa, mas dentro de Lucas, o clima era de guerra. O coração batia forte, não por emoção, mas por uma raiva contida que crescia a cada passo em direção à entrada. Quando entrou no auditório, o ambiente o envolveu como um soco no estômago. Telões exibiam imagens de Kaká em seus melhores momentos, gols pelo São Paulo, consagração no Milan, prêmios internacionais. A plateia vibrava a cada vídeo, aplaudia a cada narração histórica. Lucas, em silêncio, cerrava os punhos. Para ele, cada aplauso era mais uma confirmação de que o mundo aplaudia alguém que, em sua visão, não merecia. O evento começou. Crianças subiam ao palco para dar depoimentos, projetos sociais apresentavam resultados, políticos discursavam sobre a importância do esporte. O público aguardava ansiosamente a entrada de Kaká. Quando finalmente ele surgiu, sorridente, acenando para todos, o auditório veio abaixo em aplausos ensurdecedores. Telefone atrás de telefone se erguia para gravar o momento. As crianças gritavam seu nome. Alguns choravam de emoção. Lucas, no meio da multidão, respirava com dificuldade. O coração disparava, mas não de alegria. Era como se cada aplauso fosse uma afronta. As mãos suavam, os olhos não desgrudavam da figura do jogador no palco. Kaká começou a falar. A voz calma, firme, transmitia serenidade. Ele falava sobre a importância da disciplina, sobre nunca desistir dos sonhos, sobre colocar Deus em primeiro lugar. A plateia ouvia atenta, emocionada. Mas para Lucas, cada palavra soava como uma farsa. Fácil falar quando se tem tudo. Fácil sorrir quando nunca olhou para um menino que implorava por um gesto de carinho. Pensava, sentindo a raiva subir pela garganta. O momento de explosão não tardou. Quando Kaká fazia uma pausa entre frases, Lucas se levantou de repente, a voz cortando o silêncio respeitoso do auditório. Hipócrita. O grito ecoou como um trovão. A plateia virou-se em choque. Câmeras se voltaram para o jovem em pé, rosto contraído de raiva, olhos marejados. Você fala de humildade, de fé, de sonhos. Mas onde estava isso quando um garoto te pediu uma camisa e você virou as costas? Você é falso, Kaká. O murmúrio cresceu no auditório. Pais tentavam acalmar os filhos, crianças assustadas se encolhiam. Jornalistas apontavam câmeras para registrar o escândalo. Os seguranças começaram a avançar na direção de Lucas, que, tomado pela adrenalina, pegou uma garrafa de água que segurava e a lançou em direção ao palco. O objeto voou pelo ar em câmera lenta aos olhos de todos. Algumas pessoas gritaram. A garrafa caiu a poucos metros de Kaká, respingando água no chão polido do palco. O caos estava instaurado. Seguranças alcançaram Lucas, segurando pelos braços com força, enquanto parte da plateia gritava indignada. Fora! Alguns exigiam. Respeita o Kaká. Outros bradavam. O jovem se debatia, a voz rouca de raiva. Ele sabe o que fez. Ele sabe. No palco, Kaká observava a cena com olhos sérios. Poderia simplesmente deixar que os seguranças retirassem o rapaz, poderia ignorar, fingir que nada havia acontecido. Mas dentro dele, algo pulsava diferente. Ele enxergava naquele olhar furioso não apenas ódio, mas dor. Uma dor que parecia antiga, profunda, pessoal. Kaká levantou a mão, pedindo silêncio. Os seguranças pararam, ainda segurando Lucas, que respirava pesado. A plateia se calou aos poucos, curiosa para ver o que viria a seguir. Soltem ele, disse Kaká, com voz firme, porém calma. Os seguranças hesitaram, mas obedeceram. Lucas ficou de pé, atônito,
ainda tomado pela raiva, mas agora também pela surpresa. Venha até aqui, pediu Kaká, olhando diretamente nos olhos dele. O auditório prendeu a respiração. O jovem subiu os degraus do palco sob olhares incrédulos. Parte do público filmava cada movimento, parte murmurava em reprovação, mas ninguém desviava a atenção. No palco, frente a frente, Kaká e Lucas se encararam. Dois mundos colidindo, o ídolo venerado e o fã ferido. Kaká pegou uma cadeira e a colocou bem no centro do palco. Sentou-se, olhou para Lucas e disse: "Pode falar. Diga o que você tem guardado no coração." O silêncio que se seguiu era denso. As luzes fortes iluminavam os dois, enquanto centenas de pessoas aguardavam, tensas, para ver o que aconteceria. Lucas respirava fundo, as mãos tremiam. Por anos, ele havia ensaiado aquele momento. Por anos, alimentara a raiva que agora, finalmente, tinha voz. E diante do ídolo, diante das câmeras, diante do mundo, ele estava pronto para abrir a ferida que nunca cicatrizara. A plateia observava, dividida entre a tensão e a expectativa. O que antes era um simples evento de celebração havia se transformado em um tribunal público, onde um jovem carregado de mágoa acusava seu próprio herói, e onde Kaká, surpreendentemente, se oferecia para ouvir. Naquele instante, o Brasil inteiro e, em breve, o mundo testemunharia não apenas a história de um ídolo e um fã, mas a colisão entre sonhos, desilusões e a busca pela verdade que havia ficado perdida no passado. O silêncio dentro do auditório era quase sufocante. As câmeras permaneciam ligadas, cada olhar fixo no palco, onde Lucas e Kaká estavam frente a frente. O contraste era evidente. De um lado, o ídolo consagrado, símbolo de fé e sucesso. Do outro, o jovem marcado por frustrações, carregando no peito uma dor antiga que agora vinha à tona diante de todos. Kaká não se apressou. Com um gesto simples, ele ofereceu o microfone a Lucas. O jovem respirou fundo, as mãos ainda trêmulas, e por alguns segundos hesitou. Nunca havia falado diante de tanta gente, nunca havia sentido o peso de centenas de olhos o julgando. Mas a raiva acumulada durante anos era mais forte do que o medo. "Você não lembra de mim, não é?" Começou Lucas, a voz embargada. "Claro que não. Para você, eu fui só mais um rosto entre milhares. Mas para mim, aquele momento mudou tudo." A plateia murmurava, confusa. Kaká permaneceu em silêncio, o olhar fixo no rapaz. "Eu tinha 11 anos, continuou Lucas. Eu subi no palco, participei de um evento como esse. Para mim, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu só queria uma lembrança, algo que me fizesse acreditar que meu sonho era possível. Eu te pedi a sua camisa, só isso. Mas você virou as costas. Você me olhou como se eu fosse invisível." A voz de Lucas se quebrou. As lágrimas começaram a descer, mas ele não parou. A partir daquele dia, tudo mudou. Eu jogava bola todos os dias. Eu acreditava que podia chegar longe. Mas a imagem de você me rejeitando me perseguiu. Eu comecei a acreditar que talvez eu nunca fosse bom o bastante, que os ídolos não ligam para a gente de verdade. E quando eu me machuquei, quando minha carreira acabou antes de começar, eu coloquei toda a culpa em você. Você era o símbolo de tudo o que eu perdi. Um silêncio pesado tomou conta do auditório. Crianças olhavam para Kaká com espanto. Adultos se entreolhavam em dúvida. Era como se todos esperassem a reação do jogador. Kaká respirou fundo. Seus olhos estavam marejados, a expressão serena, mas cheia de dor. Pegou o microfone com calma e disse: "Lucas, eu me lembro daquele dia." A revelação surpreendeu o público. O jovem arregalou os olhos, confuso. "Eu lembro da sua alegria no palco, lembro do brilho nos seus olhos. Mas eu também lembro da ligação que recebi logo depois." A voz de Kaká vacilou. "Minha filha estava doente. Ela tinha febre alta, estava sendo levada ao hospital. Naquele momento, eu não pensei em mais nada. Eu só queria chegar até ela." A confusão de Lucas se transformou em choque. "Você não me rejeitou porque eu não importava?" perguntou, quase num sussurro. "Nunca", respondeu Kaká, firme. "Eu nunca quis te machucar. Mas eu entendo como você se sentiu.
Para você, foi um sonho quebrado. Para mim, foi o desespero de um pai. Eu errei em não parar, em não te dar um minuto. Eu devia ter feito diferente. E por isso, eu peço perdão. A plateia prendeu a respiração. Muitos já tinham lágrimas nos olhos. Era raro ver uma figura pública assumir um erro, ainda mais diante de tantas câmeras. Lucas levou as mãos ao rosto. Toda a raiva acumulada durante anos parecia se despedaçar em segundos. Ele soluçou, sentindo o peso de um fardo que carregava desde a infância. Eu passei anos odiando você, confessou. Anos escrevendo coisas horríveis. Anos culpando você por tudo o que deu errado na minha vida. Mas agora eu não sei mais o que sentir. Kaká se levantou da cadeira, deu alguns passos e parou diante de Lucas. Sem pressa, colocou a mão em seu ombro. O que você sente é humano, disse. Todos nós carregamos dores, e às vezes colocamos a culpa em alguém para suportar. Eu também já fiz isso. Mas a vida não é sobre quem culpamos, e sim sobre o que fazemos com nossas feridas. Lucas olhou para ele, os olhos vermelhos. Mas eu fracassei. Eu nunca fui nada. Kaká sorriu de forma suave. Você não fracassou. Você está aqui. Está de pé. Está falando a verdade diante de centenas de pessoas. Isso exige mais coragem do que qualquer gol que eu já marquei. Um murmúrio de aprovação percorreu o auditório. Crianças começaram a bater palmas timidamente, logo acompanhadas por adultos. Em poucos segundos, o espaço inteiro aplaudia, não por Kaká, mas por Lucas. O jovem ficou paralisado, sem acreditar. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que era visto. Não como um fracassado, não como um anônimo, mas como alguém que importava. Kaká então voltou-se para o público. Quantos de nós já deixamos de ouvir alguém que precisava de nós? Quantos já ignoramos um pedido de ajuda porque estávamos ocupados demais? Fez uma pausa. Às vezes, um pequeno gesto que deixamos de fazer pode se transformar em uma grande ferida para alguém. Hoje eu aprendi isso de novo, olhando nos olhos do Lucas. As palavras ecoaram como um ensinamento. Muitos na plateia se emocionaram, abraçando os filhos, refletindo sobre suas próprias escolhas. Lucas, ainda abalado, respirou fundo e disse: Eu queria odiar você agora, mas tudo o que sinto é alívio. Kaká o abraçou. O auditório explodiu em aplausos, alguns chorando abertamente. Mas o momento não era apenas sobre reconciliação. Era também sobre um chamado. Lucas, disse Kaká, olhando nos olhos. Você ainda pode inspirar pessoas. Não com gols, não com títulos, mas com a sua história. Você pode mostrar que mesmo a dor pode ser transformada em algo bom. Lucas não respondeu. Apenas chorou no ombro do ídolo que antes odiava. E naquele abraço, diante das câmeras, diante de um auditório inteiro, o ódio se dissolveu. O que restou foi a verdade nua e crua. Dois seres humanos imperfeitos, que haviam se ferido sem querer, agora encontravam um caminho de cura. Do lado de fora, jornalistas já sabiam que aquela cena se tornaria viral. Mas para Lucas, nada disso importava. Pela primeira vez em anos, ele se sentia livre. O vídeo do abraço entre Kaká e Lucas se espalhou pelo Brasil e pelo mundo em questão de horas. Sites de notícias, programas de televisão e milhares de perfis nas redes sociais compartilhavam a cena emocionante. O ídolo que perdoou o fã que o odiava, diziam as manchetes. Mas, para além das câmeras, para além do espetáculo, havia algo muito mais importante acontecendo. Uma transformação silenciosa no coração de Lucas. Nos dias que se seguiram, Lucas sentiu como se tivesse tirado uma pedra de 50 quilos das costas. Anos de ressentimento haviam se dissolvido em minutos de verdade. Ele, que havia gasto tanto tempo destilando ódio em comentários anônimos, agora se via sem palavras. Não havia mais nada a acusar, nada a culpar. Havia apenas um vazio estranho, que aos poucos começou a se encher de algo novo: arrependimento. Lucas revivia cada segundo daquele encontro. A voz embargada de Kaká pedindo perdão, o olhar sincero, a revelação sobre a filha doente. O jovem se sentia envergonhado. Como pôde passar tantos anos odiando alguém por algo que não compreendia?
Como pôde reduzir a vida de um homem a um único gesto mal interpretado? Foi nesse turbilhão de pensamentos que recebeu uma ligação inesperada. Era um dos assessores de Kaká. Lucas, o Ricardo gostaria de convidá-lo para participar de uma ação social neste fim de semana. Vamos visitar um projeto que atende crianças em situação de vulnerabilidade. Ele pediu pessoalmente para que você fosse. Lucas ficou sem reação. Ainda se sentia pequeno demais, indigno daquele convite, mas aceitou. No sábado, chegou ao campo improvisado de uma comunidade carente, onde dezenas de crianças corriam descalças atrás de uma bola. Kaká já estava lá, vestido de forma simples, sorrindo para cada criança como se fosse única. Quando viu Lucas, abriu os braços e o recebeu como um velho amigo. Que bom que você veio, disse, com naturalidade. Lucas sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, pôde observar Kaká de perto sem a lente da raiva. E o que viu não foi um astro distante, mas um homem disposto a gastar horas sob o sol apenas para arrancar sorrisos de crianças que o mundo havia esquecido. Durante a atividade, Lucas ajudou a distribuir o lanche, conversou com jovens que sonhavam ser jogadores. Em certo momento, foi chamado para jogar uma pelada com eles. No início, estava tímido, mas logo se soltou. Ao marcar um gol, as crianças o cercaram, gritando "Professor, professor". Lucas se emocionou. Era como se visse sua infância refletida naqueles rostos. No fim do dia, Kaká se aproximou. Viu só, disse. Você tem muito a dar. Lucas não conteve as lágrimas. Eu perdi tantos anos odiando você, confessou. E agora percebo o quanto fui injusto. Kaká colocou a mão em seu ombro. O importante não é o que passou, mas o que você vai fazer daqui para frente. Aquela foi a primeira de muitas experiências. Nas semanas seguintes, Lucas começou a acompanhar Kaká em diferentes iniciativas, visitas a hospitais infantis, doações de alimentos em comunidades, campanhas de incentivo à leitura e ao esporte. Cada evento era uma aula prática de humanidade. Lucas observava atentamente como Kaká tratava cada pessoa. Não havia pressa, não havia superioridade. Ele se ajoelhava para falar com uma criança, segurava a mão de um idoso, ouvia com atenção a história de uma mãe solteira. Aquela postura contrastava totalmente com a imagem fria que Lucas havia construído em sua mente. E a cada novo gesto de generosidade que presenciava, Lucas se sentia ainda mais arrependido. Recordava-se dos comentários cruéis que havia escrito, das ofensas públicas, das noites em que alimentava o ódio. A vergonha o consumia, mas também o impulsionava a ser diferente. Certo dia, após uma visita a um abrigo, Lucas pediu para conversar com Kaká a sós. Sentaram-se em um banco de praça, sob a sombra de uma árvore. Eu preciso te pedir desculpas de novo, disse Lucas, com a voz embargada. Não apenas pelo que fiz no evento, mas por todos os anos em que escrevi coisas horríveis sobre você. Se você soubesse o quanto eu te ataquei na internet. Kaká o interrompeu com um gesto suave. Eu não quero saber. O que importa é que você está aqui agora e está ajudando. Isso é o que vale. Lucas chorou. Era difícil aceitar tamanha generosidade. Eu queria poder voltar no tempo, apagar tudo o que disse. Não precisa, respondeu Kaká. O tempo não volta, mas a vida dá chances de recomeçar. Aquelas palavras ecoaram fundo. Lucas percebeu que não precisava carregar a culpa para sempre. Poderia transformá-la em combustível para fazer o bem. Nos meses seguintes, Lucas tornou-se presença constante nos projetos sociais. Descobriu talentos que nunca imaginara. Sabia contar histórias que inspiravam as crianças, tinha paciência para ensinar fundamentos do futebol, conseguia arrancar gargalhadas mesmo nos momentos difíceis. O garoto que um dia se sentiu rejeitado por seu ídolo agora encontrava propósito ajudando outros a não desistirem. A relação com Kaká se transformou em amizade genuína. Não era a relação distante de fã e astro, mas a convivência sincera de dois homens que haviam atravessado a dor e encontrado compreensão. O ápice dessa nova fase aconteceu em um grande evento beneficente no Morumbi. Kaká foi homenageado por seu trabalho social. Para surpresa de todos, chamou Lucas ao palco.
Quero apresentar a vocês alguém muito especial, disse, diante de milhares de pessoas. Ele já me odiou, já me criticou, já me feriu com suas palavras, mas também foi honesto, teve coragem de expor sua dor. Hoje, ele é meu amigo e companheiro nessa caminhada de ajudar pessoas. Este é o Lucas. Aplausos ecoaram pelo estádio. Lucas, envergonhado, segurou o microfone. Eu passei anos acreditando que o Kaká era um hipócrita. Passei anos deixando a mágoa me consumir. Mas eu estava errado. Ele não apenas me perdoou, como me mostrou que a verdadeira grandeza está em servir. Se eu pudesse deixar uma mensagem, seria: não deixem a dor virar ódio. Transformem-na em algo que faça diferença. O estádio inteiro aplaudiu de pé. Naquela noite, Lucas escreveu em suas redes sociais: durante anos, eu ataquei meu maior ídolo. Hoje, tenho orgulho de chamá-lo de amigo. Aprendi que julgar é fácil, compreender é difícil, e que um gesto de perdão pode mudar uma vida inteira. A publicação viralizou. Milhares de pessoas comentaram, muitas compartilhando suas próprias histórias de mal-entendidos, de ódio transformado em reconciliação. Lucas, sem querer, havia se tornado inspiração. Ao lado de Kaká, continuou participando de ações sociais, mas mais do que isso, passou a sonhar de novo. Não com a carreira de jogador profissional, mas com um propósito maior: ajudar jovens a não desistirem de seus sonhos, mesmo diante das frustrações. E assim, a história que começou com uma ferida terminou como um testemunho de cura. O menino que um dia odiou seu ídolo agora entendia que a verdadeira grandeza não estava nos gols, nos títulos ou nas camisetas autografadas, mas na capacidade de ouvir, perdoar e recomeçar. Kaká, ao olhar para Lucas durante uma dessas ações, sorriu em silêncio. Sabia que, de alguma forma, aquele mal-entendido doloroso havia se transformado em bênção. E Lucas, finalmente em paz, descobriu que não precisava mais de uma camisa para guardar como lembrança. Tinha algo muito mais valioso: uma amizade construída sobre a verdade, a dor e a redenção.